Acho que estamos gravando. Tá, então a ideia é mostrar para vocês como usar, né, o modo... Até vou deixar como exemplo que a gente estava trabalhando ali, para dar uma brincada. É como usar o modo documento. Então, assim, ó, quando vocês clicarem aqui para criar um arquivo novo, ele vai criar uma folhinha desse tipo. Ó. Note que não tem aqueles colchetezinhos do lado. E o que vocês precisam saber, basicamente, é duas coisas a mais. Essa folha aqui vai ser, penso que vai ser um documento de Word, e vocês podem intercalar entre texto e matemática, ó, com F5, que aparece aqui no Quickzinho Help aqui, ó. Tá? E outra coisa é o Ctrl igual, que a gente vai ver de diferente. Então, assim, ó, se vocês só escreverem aqui, ó, para Professor, começar... tu não tá compartilhando a tela do Maple. Não? Ah, Não. Então vamos aqui... Tá, então nós ficamos gravando só blá 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 por enquanto. Mas tudo bem, é só a descrição. Obrigado por avisarem. Beleza. Agora sim. Tá, beleza. Então, o que eu estava dizendo é o seguinte, ó, ele aparece quando vocês criarem o documento, ó, então aquilo que eu estava falando, ó, na verdade, era para mostrar o seguinte, tem duas coisas novas aqui que ele mostra no Quick Help que vocês têm que aprender. O resto é quase a mesma coisa, e aí mais aí uma meia dúzia de truquezinhos a mais para aprender, tá? Esse F5 vai trocar para o modo texto e modo matemático, e o Ctrl igual, ao invés de executar numa linha diferente, ele vai mostrar na mesma linha. Então, assim, ó, quer ver? Em princípio, ó, se vocês fizerem algo do tipo assim, ó, sei lá, F, que nem a gente está fazendo ali, ó. Vou só dar um zoom maior aqui para a gente enxergar. Aqui, ó. Se eu fizer um F igual, sei lá, cosseno de X, por exemplo, e der um Enter, ele vai ficar bem parecido com o outro, tá? Só que ele vai ficar parecido com o outro, só que, digamos assim, não vai mostrar os colchetezinhos do lado, tá? Aí, se eu pedir, por exemplo, uma derivada, ó, de f em relação a x, e dar um enter, vai mostrar do mesmo jeito. Mas se eu fizer isso aqui, ó, colocar um Ctrl igual, ó, seguro Ctrl igual, ele vai mostrar o resultado na mesma linha, ó. Então fica uma coisa mais, assim, parecido com o que a gente faria à mão mesmo, tá? Então, essa é a primeira coisa. Para execução, vocês podem entrar com o comando de matemática e dar Enter, que vai aparecer como na forma folha de trabalho, ou vocês dão Ctrl igual, automaticamente ele vai pôr na mesma linha. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é vocês usarem o modo texto. Então, se vocês apertarem, ó, ele está em modo matemático, ó. Se eu apertar F5, ele passa para modo texto. Então, tudo que eu digitar, ó, é um texto. Tá? Então, eu posso trabalhar aqui como se estivesse trabalhando no Word. Agora, eu quero botar uma expressão matemática. Aí, vocês vão F5, ó, nota que vai mudar o cursorzinho. Ó, olha aqui em cima está no modo matemático. E aí, vocês podem colocar alguma expressão simbólica aqui, tá? E fazer alguma operação sobre ela. Tá? Então, por exemplo, pode até fazer um gráfico, ó, como estão fazendo aqui, ó, sei lá, x menos 1, x igual a 0, 1, sei lá. Então, vocês podem misturar texto com comandos, né, sem aquelas coisas do lado, aqueles colchetes do lado, tá? E vocês podem fazer execução em linha, ou em linhas diferentes, e construir um documento. Tá? Vamos fazer um troço mais parecido aqui, para a gente ver como ficaria, ó, trabalhando com esse formato, se a gente fosse resolver isso aqui, ó. Vocês vão ver que vai ficar bem mais bacana. Então, vou clicar um novo. Então, basicamente assim, ó, duas coisas, então. F5 para mudar, ó, F5, ó, texto, matemático. Texto, matemático. E a execução em linha, ó, que é Ctrl igual. Ó, então, ele faz o output, ele faz a operação, mas joga na mesma linha. Então, só sabendo isso, ó, o que dá para fazer, ó. Por exemplo, vamos começar um novo aqui, ó, vamos botar na forma de texto, ó. Posso clicar aqui também, em vez do F5, mas vou colocar ali, ó, sei lá, comportamento termodinâmico, já vou aumentar a fonte ali, de um sólido, sei lá, vou fazer um texto tão bonito só mais para a gente entender a lógica aqui de como criar os documentos. Então, deixa eu botar um zoom maior para a gente enxergar aqui, ó. Então, 150. Então, podemos colocar assim, a equação de estado é... Aí vocês definirem a equação de estado. Então, por exemplo, vocês podem vir ali, ó, coloca F5, aí V0 vezes mais, vamos usar aqui o parte, ó, lambda vezes T,
vezes a exponencial de menos, aí só botar aqui, né, para mim aqui por causa do meu teclado, p ao quadrado, dividido por 1p0, tá? Então, tá aqui, ó, em vez de dar Enter, eu posso dar um Ctrl igual, ó, tá? Ou posso dar um Enter, tanto faz, tá? Vou dar um Enter normal aqui, só para vocês verem o que acontece. Então, a equação de estado é essa aqui, ó. Então, vocês podem fazer coisas do tipo agora, assim, ó, o coeficiente, como texto, né, coeficiente de expansão térmica, é dado por, o seu coeficiente de expansão térmica é dado por, aí na mesma linha vocês podem migrar para o modo matemático agora, ó, F5, ou clica aqui, né, e aí vocês vão fazer aquela definição, como a gente acabou de fazer no exercício ali, ó, então eu coloco ó, alfa, 2 pontos igual, 1 sobre V, vezes, podemos colocar aqui a derivada também, para ficar mais bonitinho, a derivada em relação à temperatura, o volume. Só que em vez de ele jogar lá embaixo, como a gente está fazendo, a gente aperta agora Ctrl igual. Ó. Nota que o que vocês estão desenvolvendo já aparece na mesma linha. Ó. Tá vendo? Ó. Eu posso seguir aqui. Agora, ó, posso fazer a sua compressibilidade em modo matemático. Tá? Sua compressibilidade térmica é... Aí a gente pode fazer a mesma coisa. Vamos criar uma nova definição. F5, aí fizemos aquela mesma definição de antes. Ó. Vamos ali, vamos colocar aqui, ó, capa, 2 pontos igual. Então, nesse caso, né, menos 1 sobre o volume, que a gente definiu ali em cima, vezes, aí fizemos uma derivadinha, derivada em relação à pressão, tá, da minha expressão V. Ctrl igual. Então, notem ó, que vocês podem fazer uma coisa mais parecida com um documento do que antes. Ó. Vocês estão escrevendo, estão colocando definições matemáticas e executando ao mesmo tempo. E, claro, vocês estão salvando esse alfa aqui, capa, tá? Vocês podem usar eles depois. Então, por exemplo, ó, vou já ir para a próxima aqui. A diferença entre as capacidades caloríficas é... Você pode escrever até texto, só para mostrar, ó, CP menos CV, igual, ó, isso está modo texto. Agora eu coloco o modo matemático e faço a continha, ó. V vezes T vezes o alfa ao quadrado, né? Como a gente viu ali, então, vou botar aqui alfa quadrado, dividido por capa. E aí, Ctrl igual. Bacana que fica bem mais com uma cara de documento, de texto, né, um relatório, do que aquela forma que a gente está trabalhando. Mas, claro, então, o que tem de novidade? Trabalhar com texto e matemática ao mesmo tempo, né, e a questão do Ctrl igual para ele mostrando as operações em linha. E é assim, ó, agora o resto, aqui é bem parecido com o que vocês fazem no editor de texto. Ó, posso colocar aqui, ó, negrito, aumentar a fonte, centralizar... Aí coloco aqui, nome, fulano de tal. Tá, posso centralizar, ó. Então, tipo assim, já fica uma coisa mais formal, ó. Põe um título, põe o nome de vocês, data, sei lá, o que vocês quiserem, ó. Fica como um documento. Todas as ferramentas de formatação, ó, que vocês encontram editores de texto, não todas, né, mas muita coisa. Ó. Posso colocar aqui, ó, coeficiente de expansão térmica. Posso botar um negrito. Nesse botãozinho aqui, eu posso mudar a cor dele, ó. Ó, aqui só compressibilidade isotérmica, posso botar, sei lá, um itálico e botar um vermelho. Tá? E assim vai. Então, vocês podem trabalhar, né, como um editor de texto, só que em linha, né, conduzindo as operações. E os comandos que vocês põem aqui, ó, são basicamente os que vocês aprenderam lá na outra forma. Tá? Vocês podem fazer gráficos aqui no meio do caminho. Tá, agora eu vou inventar coisa aqui, mas, por exemplo, ó, F5, vou fazer um gráfico aqui, ó, inserir um gráfico, então vou inserir, ó, de seno, x igual a 0 a 2π, por exemplo. Como a gente fazia lá, ó. Aparece a janela gráfica, então vocês podem dizer, ó, vou fazer um gráfico, sei lá. E aí vocês podem
conduzir, né, as operações de gráfico. Para formatar, vocês podem até usar aqui, ó, quando vocês clicarem em cima do gráfico, ó, vai aparecer algumas ferramentas, ó, posso colocar uma linhazinha de grade, ó, deixar ele mais bonito, posso aumentar. Como eu mostrei lá na aula, vocês podem vir aqui, né, e alterar coisas das cores, posso colocar uma linha pontilhada, posso vir alterar a cor, tá? Posso alterar várias propriedades, né, vamos botar uma linha mais espessa aqui, quem sabe, né? Ó, posso alterar várias coisas diretamente no gráfico, ó. Então, vocês conseguem criar um documento mais parecido com um documento de texto mesmo, né? Tá? Só que usando todo o ferramental ali do Maple. Então, esses comandos que eu estou executando em linha são basicamente, ó, derivadas, que nem a gente está vendo ali, integrais, é a mesma coisa, tá? Só que eu estou fazendo aqui no documento de texto. Tá? Tem outras coisas que vocês podem fazer, que depois vocês podem explorar por conta, que é o seguinte, ó, por exemplo, eu tenho lá seno, que a gente viu lá numa aula, 100 dividido por, sei lá, 4. Ah, seno de 25, se eu pedir o resultado, né? Se eu pedir em linha aqui, né, contra igual, seno de 25. Ah, mas eu quero saber quanto vale esse valor em ponto flutuante. Aí tem um negócio que é assim, ó, vocês podem selecionar algum resultado, tá? Aí tem uma opção aqui, ó, por exemplo, vai aparecer várias coisas, eu quero que vocês testem, mas, por exemplo, approximate, eu quero aproximar ela, sei lá, com 10 casas depois a vírgula. Então, eu cliquei com o botão direito, ele abre uma série de opções, ó. Então, ó, e vocês podem digitar esse textinho, ó, ele coloca, ó, com 10 dígitos, deu um padrão, você pode vir assim, ó, ou seja, vírgula, e coloca um resultadinho, ó. Então, vocês podem mesclar isso com texto. Com expressões simbólicas, vocês podem fazer coisa similar, quer ver? Ó, por exemplo, cria uma expressão aqui, ó, seno de x menos y dividido por, sei lá, exponencial de x. Tá? E eu quero derivar ela, então eu posso fazer, né, colocar o diff e tudo, eu poderia fazer algo assim também, ó, seleciono, clico com o botão direito, aí vai aparecer uma série de opções, ó, posso colocar differentiate, ó, com relação ao x, ele dá o resultado. Então, note assim, ó, que você pode escrever algo assim, ó, vou botar texto. A expressão e sua derivada, sei lá, estão abaixo. Aí vocês podem colocar algo assim. E aqui nesse texto padrão que ele coloca, vocês podem sempre editar, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, derivando. Chega nisso aqui, ó. Então, note que o que ele fez daqui para cá foi um diff, né? Só que agora não está explícito o diff, ele fez o cálculo, mas eu consigo colocar no formato de texto, ó. Então, várias operações daquelas que a gente está vendo lá no modo folha de trabalho pode ser feita aqui da mesma maneira. Tá? E tem muitas outras ferramentas também, ó, quer ver? Ó, por exemplo, inserir sessões. Vocês podem pegar cada problema que você for resolver numa folha de trabalho e inserir numa sessão. Então, vocês podem vir aqui, por exemplo, ó, Insert, ó, aqui em cima, o menu Insert, Section. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, problema 1. Tá? E aí, só vamos abrir mais espaço. Podemos botar outra seção aqui, ó, inserir, Section, sei lá, problema 2. E ele vai abrir aqui um coisinho, ó, uma setinha, ó, que ele abre e fecha. Então, vocês podem escrever qualquer coisa aqui dentro, ó, como a gente está fazendo aqui, ó, que ele vai ficar aninhado dentro de um menuzinho. Então, vamos dar uma de preguiçoso, eu vou copiar isso aqui, ó, por exemplo, ó, que a gente já fez, ó, não Ctrl C. Posso vir aqui, ó, não Ctrl V, ó. Então, vocês têm aqui a resolução do problema 1, e aqui vocês vão trabalhando na forma de texto, ó. Aqui, vocês quiserem acrescentar mais, ele vai abrindo aqui, ó. Então, sei lá, bota o texto, isto conclui a análise, sei lá. Mas vocês poderiam continuar calculando coisas aqui, tá? E aí, assim, ó, vocês podem, vamos pegar essa outra parte aqui, quem sabe, ó, e vamos botar no problema 2 ali, ó. Sei lá, uma coisa genérica assim, ó. Ele fica ali salvo. E é o seguinte, a folha de trabalho de vocês, ela pode ficar simplesmente assim, ó, no fim das contas, ó. Problema 1 e problema 2. Então, quando vocês clicarem nesse botãozinho, ó, ele vai aparecer, vai mostrar tudo que vocês criaram. Então, vocês podem criar uma folha, por exemplo, no exercício, ó. Claro, não foi isso que a gente combinou, né? Mas vocês poderiam ter feito problema 1, fazer toda a resolução.
problema, às vezes, fazer toda a resolução. E ela fica como uma folha de editor de texto, ó, quando vocês trabalham dessa forma. É só praticar, vocês vão ver que no começo pode ser um pouquinho confuso, mas agora que vocês já conhecem mais os comandos, vocês vão ver que legal que é trabalhar nesse formato. Para terminar, uma outra coisa que eu acho legal, vocês verem também, como é que eu posso misturar texto com gráfico um do lado do outro, etc. Então, vocês têm uma outra opção aqui, ó, que é, deixa eu ver aqui, inserir, aqui, ó, inserir tabela, ó, insert table. Então, vocês podem criar tabelas de diferentes formatos. Eu vou criar aqui só uma linha e 2 colunas, tá? Aqui. Aí, isso aqui vai gerar 2 blocos de execução. E aí vocês podem trabalhar dessa maneira. Então, por exemplo, ó, vamos fazer uma coisa do tipo aqui, ó, botar modo texto. Vamos definir uma expressão que é... Mudamos para modo matemático, F5. Então, F1... 2 pontos igual, aí colocamos ali, sei lá, seno de x, pode ser, tá? Ele vai executar e vai armazenar em F1, tá? Podemos colocar agora, e vamos calcular sua derivada. Vamos calcular sua derivada. Então, ou seja, a gente pode criar aqui, ó, modo matemático, uma df1, 2 pontos igual, e derivo em relação a x, essa função que eu acabei de criar. E já peço, ó, Ctrl igual para ele me mostrar na mesma linha. Ele vai fazer a derivada, vai armazenar em F1, mas ele não vai jogar numa outra linha como aqui. Tá? Ele vai simplesmente executar internamente e mostrar a resposta do lado. Aí eu posso vir aqui do lado e fazer algo assim, ó. Só vamos dar mais um espacinho aqui, ó. Posso fazer agora, eu vou fazer um gráfico. Seu gráfico é... Aí fizemos ali um plot das 2 funções ali, ó. Como a gente está fazendo, F1 e df1. Então, x igual a 0 a 2 vezes π. Então, fica texto do lado de gráfico. É para pensar, mas está feio essas linhas aqui, professor. Não tem problema, vocês podem pegar e formatar. Então, vocês conseguem colocar coisas em colunas, né? Montar tabelas. Aí vocês podem vir aqui, ó, no fim das contas, ó, tabela, colocar o table, properties. Aí tem aqui as bordas, é só pedir para colocar nenhuma borda, ó, none, ok. Ó. Então, ele só vai mostrar, quando eu botar o cursor em cima, ele vai botar um delimitador para você saber onde vocês estão trabalhando. Mas para o documento em si, ó que bacana, ó. Fica um texto em 2 colunas. Vocês podem fazer 3 colunas. E outra coisa, aqui vocês podem, o legal, né, misturar matemática com texto, com imagens. Vamos dizer que se tivesse uma imagem que fosse representativa disso aqui, ó. Vou dar aqui uma figura aleatória que eu tenho aqui, ó, insert image. Alguma coisa aqui, ó, que eu tenho no meu computador, ó. Inserir uma imagem, uma figura. Então, é como se você estivesse trabalhando, imagina, num Word mesmo, onde vocês podem misturar texto, pode inserir imagens, ilustrações, tá? Vocês podem criar equações, fazer cálculos matemáticos, gráficos, tudo de uma forma integrada. Tá? Então, assim, ó, espero que com isso, ó, não vai ficar gravado ali, dá uma olhada de novo. Tá? Isso é um pouco de prática, mas basicamente são 2 coisas novas. Modo texto e modo matemático. Tá? A questão do Ctrl igual, que vai automaticamente botar esse igual e executar. E essas coisas que vocês podem trabalhar também, ó, o section, ó, inserir seção e subseção. Então, vocês podem criar subseções e aqui dentro trabalhar da mesma maneira, tá? E o insert table, que vai permitir que vocês coloquem a linha, né, texto e linhas de execução lado a lado. Tá? Então, acho que com isso aí, ó, e com o que vocês estão aprendendo lá das aulas, né, nesse modo que a gente está trabalhando ali, né, no modo folha de trabalho, vocês vão conseguir fazer documentos bem interessantes, assim, bem bonitos, e juntando tudo, né? Beleza, galera? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, ou algo do tipo. Acho que eu vou parar a gravação aqui.